Boa noite, Joxan. Vamos iniciar aqui nossa live. É uma expectativa muito grande que o Sinoreg, a Enores tem em receber potências, né? Colegas potentes como Marisa, Bruno Santolin. Você é uma responsabilidade muito grande até para mim, em só fazer as perguntas. Vocês Para são mim, então, você nem referências. imagina. Vocês são referências, a gente entrou, é o primeiro colega, né, comum ao concurso de 2006, estamos 10 anos aí na ativa já aqui no estado do Espírito Santo. E Joxan, se apresenta aqui para o pessoal, né, os nossos espectadores, advogados, estudantes de direito. Quem é Joxan? Obrigado, Nelisa. Para mim está sendo um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, tá? É uma honra e realmente uma responsabilidade a gente ver tanta gente interessada aí no assunto da REURB, que hoje vamos dizer assim, é um assunto top, é algo que está todo mundo falando e que realmente é do interesse muito grande, tanto para a economia, tanto para a questão social, enfim. Mas assim, eu desde os últimos 10 anos que a gente está aqui, né, entramos juntos, a gente briga com o município, briga com o Ministério Público, com o Judiciário, para a gente fazer a REURB. A nossa vida foi sempre a questão da REURB. Eu entrei no concurso de 2010 e desde lá, como registrador de imóveis, a gente vem trabalhando com a REURB, não só dentro do cartório, mas fora também, entrando nos municípios, dentro do município, fazendo de tudo para que a REURB realmente aconteça, né? Eu sou de Brasília, vim para cá, não tenho vontade de sair daqui, gosto muito do Espírito Santo, é um estado que eu aprendi a amar e realmente não saio daqui, não. Só se Deus quiser mesmo. Mas, assim, hoje a gente trabalha em vários municípios, a gente já deu curso capacitando os municípios, né, para fazer a regularização fundiária. Em muitos deles a gente montou a equipe, trabalhou com a legislação dentro do município para que realmente acontecesse, né? Dentro do sindicato, eu já fui presidente diretor do registro de imóveis no Sinoreg e também já fui presidente da Ares no período de 2018, 2019 iníciozinho de 2020, né? Então, assim, a gente tem trabalhado com a REURB em todos os aspectos e é um assunto que eu amo trabalhar, é algo assim que eu falo que Deus me colocou no mundo para trabalhar com a REURB como sendo registrador de imóveis. Isso é um prazer, para mim é até um hobby mesmo, entendeu? A gente tem um tema, pouco tempo para um tema muito amplo, mas eu queria que você falasse só um pouquinho da sua experiência em Ecoporanga, no município de Ecoporanga, no norte do estado, quando você chegou lá como registrador de imóveis e quando você deixou o município em relação a essa questão da regularização dos imóveis de Ecoporanga. Na verdade, de Boa Esperança, né, De Boa Nelisa? Esperança, desculpa. Ecoporanga a gente até trabalhou lá agora recente, mas fazendo o curso lá com eles. Mas em Boa Esperança a gente chegou realmente à cidade muito, muito pouco matrícula. Eu cheguei lá, o cartório tinha 3.000 matrículas, né? Entre matrículas urbanas e rurais. E durante o período que a gente esteve lá, foi um período de experiência muito interessante para a gente. A gente começou do zero. Eu vi o município lá, a maior parte da cidade é anterior a 79, então ela não exigia nem mesmo gel para fazer toda a regularização. Eu falei, gente, a gente tem planta, então vamos correr atrás, vamos fazer. Então deu certo, a gente conseguiu montar uma equipe lá, o prefeito montou uma estrutura, e isso é o que é muito interessante, é ter um local, ter uma estrutura própria para isso, né? Em Boa Esperança a gente saiu de lá, eu estimo que mais ou menos com 70% a 80%, a gente não tem os dados precisos, mas saímos de lá com em torno de 5.000 matrículas. Então, nesse período que a gente teve lá, a gente quase dobrou o número de matrículas, né? Justamente com a regularização. Então, assim, a titulação nem tanto. Hoje o pessoal da prefeitura já deve ter titulado aí mais ou menos umas 300 pessoas, umas 300 famílias com o título de legitimação fundiária, né? Mas a questão do parcelamento em si, a regularidade dos parcelamentos
foi efetivada na maior parte da cidade. E está caminhando para o 100%. O pessoal da Universidade de Viçosa fez um trabalho muito bacana lá com eles, levantou a cidade toda, topograficamente a cidade está toda levantada, georreferenciada e tudo. A colega que está lá agora tem a missão de continuar esse trabalho, né? E de repente chegar no 100% da cidade toda parcelada, toda matriculada, né? Com fé em Deus, eu espero que isso aconteça, né? Eu fiz essa pergunta que está até fora do nosso roteiro para poder as pessoas terem a oportunidade de conhecer o seu trabalho, porque é um registrador civil que exerceu e exerce uma função social. Então, é além do balcão do cartório. Temos aqui advogados, procuradores municipais. Quem quiser entrar em contato com o Joxan, é só mandar um direct aí pelo Instagram, que ele dá cursos para os municípios, para os interessados, para que, né, os municípios se organizem na questão fundiária. Sim, é um trabalho que a gente faz já há algum tempo, mas assim, no próprio município de Iuna agora, por exemplo, continuamos trabalhando também, fazendo da mesma forma. Lá também a Universidade de Viçosa é uma parceria, depois a gente vai falar um pouquinho sobre essas possíveis parcerias que dão certo e que podem fazer a regularização andar mais rápido e com menor custo, né? É uma parceria que tem acontecido aqui no Espírito Santo. Eles têm feito levantamentos topográficos em parceria e, assim, não é contratando uma empresa, mas fazendo uma espécie os próprios alunos fazem o serviço, entendeu? Então, assim, é um termo de cooperação técnica para que isso ocorra, né? Então, é muito bacana. Isso de dar um andamento fenomenal. Imagina você ter todo o seu município com um levantamento topográfico georreferenciado pronto. Eu falo que você tem a matéria-prima para fazer regularização. Então, com isso, você deslancha, entendeu? É muito bacana mesmo. Isso já tem sido feito, por exemplo, em Ecoporanga, salvo engano, Alto Rio Novo também foi feito, entendeu? Então, tem um trabalho muito bacana com essa questão aí de você. E não falo só da Universidade de Viçosa, não. Eles é porque estão fazendo aqui, mas outras universidades também fazem isso, entendeu? Essa parceria. Tá? Interessante. Eu me lembrei de falar no início, mas a gente tem um roteiro a seguir e pode ser, como o assunto é muito amplo para pouco tempo, a gente não consiga terminar, né, concluir, mas se as dúvidas se mantiverem, é só enviar direct para o Joxan, a gente, se quiser o telefone depois do Sinoreg, é só entrar em contato que a gente fornece. Bem, vamos ao assunto que interessa. Boa noite aqui para várias pessoas. Tem até engenheiro, muito legal, Enéas, Maria Tereza, Francisco, Rogério. Vamos lá ao assunto que interessa de fato. O que é REURB, para que serve e quais são os benefícios? Pois muita gente acha que a REURB é apenas a entrega de um documento, né? A entrega de um título, de uma escritura, e não é só isso. A REURB ela vai muito além. E ainda mais depois da Lei 13.465, ela veio numa completude que a gente não imaginava. Mas, claro, tentou-se resolver o problema pelas outras legislações passadas e não se conseguiu. Então, com a 13.465, essa regularização de fato está ocorrendo, né? Por que isso? Porque antes ele se preocupava em dar um título, um documento, e muitas vezes não era a propriedade, era só a posse, legitimava-se a posse, por exemplo, né? E agora não, agora você abrange todos os aspectos sociais, urbanísticos, ambientais. O próprio município ele já tem que verificar se aquela cidade ali se aquele bairro ou aquela gleba que está sendo regularizada realmente ela infringe a legislação ambiental. Hoje é possível fazer em área de APP a regularização, né? Mas assim, tem algumas situações que você tem que fazer um estudo técnico bem elaborado. A questão de infraestrutura, o município ele vai ter que, dependendo do tipo de REURB, por exemplo, se for na social, ele vai ter que arcar com a questão da infraestrutura, se aquela gleba não tiver. Então, assim, envolve muito mais do que apenas a entrega de um título, entendeu? Ela realmente está vindo de uma forma para organizar toda a cidade.
Esse é o objetivo. Ela tem que ser implementada e está sendo. Em muitos municípios a gente está vendo que está ocorrendo. Pessoas aí super capacitadas, pessoas aí que estão a cada dia se especializando mais só na REURB, advogados, entendeu? Que mexe só com isso agora. Então, assim, engenheiros que estão trabalhando, engenheiro, agrimensor, geólogos, até mesmo biólogos. Outro dia uma colega engenheira de processos está se especializando em fazer toda a parte de processamento da REURB dentro do município, entendeu? Fazendo por etapas, uma questão de qualidade total também. Poxa, é muito bacana. Tem muita gente especial aí na REURB que realmente está focando só na REURB. Então, todas essas áreas hoje estão sendo abrangidas pela REURB. Não é só um título, não é só um documento. Os benefícios são enormes, são vários, entendeu? Os benefícios para a pessoa ter o seu imóvel como realmente seu, um documento para dizer que poxa, a terra, a gleba aqui, o lote é meu, a casa é minha, entendeu? Isso é maravilhoso. Tem muita gente que tem 30, 40, 50 anos que nunca teve um documento do seu imóvel. Hoje ela está realmente tendo ali o seu documento. Podendo financiar o seu imóvel, a questão da economia no município, eu falo que muda a cara do município, né? O município ele passa a ter um ganho e até estava ouvindo hoje mesmo uma notícia dizendo que o ganho da per capita, né, o PIB per capita da cidade, ele chega a aumentar 30% depois da regularização, entendeu? Então é muito bacana, é um ganho enorme. Para o município, na arrecadação de impostos, isso também gera, a economia acaba movimentando algo que vai ser revertido pelo município para o próprio município, entendeu? A questão da arrecadação do IPTU, do ITBI. Muita gente acha que eu vou pagar mais imposto, mas imagine os benefícios que você vai ter, entendeu? Eu sempre falo que a qualidade de vida é essencial. Você vai querer pagar um pouquinho mais de IPTU, vamos dizer assim, para ter a sua rua toda asfaltada, para ter uma água, esgoto, energia, entendeu? Então, isso é uma troca e eu acho que ninguém perde. Com a regularização, ninguém perde. É um ganha-ganha mesmo, entendeu? Bacana, é muito benefício, benefício emocional, benefício social, benefício político, econômico, só benefícios. Com certeza. Dificilmente alguém vai me dizer, eu acho que não vi ainda, alguém falar que perdeu com a REURB, entendeu? O Brasil todo ganha, com certeza. Uhum. E quais são as modalidades de REURB que a gente tem hoje? Pois é, a lei ela trabalha com duas principais, que é a REURB-S e a REURB específica. A REURB social ela é para aquelas famílias de baixa renda e o decreto 9.310, que regulamentou a lei 13.465, ela fala que o município tem a liberdade de determinar qual é essa renda familiar entre 1 e 5 salários mínimos. Não pode ultrapassar 5 salários mínimos. A maior parte dos municípios que a gente tem visto e trabalhado, eles têm delimitado aí na faixa de 3 salários mínimos para o social, ok? No social também, a questão do título de legitimação fundiária, que é o principal título, né, e a cereja do bolo dessa lei, vamos dizer assim, ela só é aplicada para uma vez no social e aquela pessoa não pode ter outro imóvel, entendeu? No social, a pessoa só tem que ter aquele imóvel que está sendo regularizado. Entendi. A REURB específica, desculpa, eu te cortei, mas... Não, só uma dúvida. Essa média aí de 3 salários mínimos é per capita ou é a renda familiar? Renda familiar, renda familiar. De 1 a 5 salários mínimos, o município define. Se tem município que definiu em 1, é meio estranho, mas já vi município definido em 1 salário mínimo. Mas é uma renda familiar, ok? A pessoa que compõe o núcleo familiar. Uhum. Fora a REURB social, a gente tem a REURB específica. E aqui é uma diferença que teve nas leis anteriores, o pessoal se preocupou muito com a REURB social.
e deixou no limbo ali o pessoal que tinha uma renda um pouco melhor, que tinha outros imóveis, né? Que hoje é a REURB específica. A 13465 ela contemplou a REURB específica para podendo, dando poderes para que o município também regularize esses imóveis. Então, a pessoa tendo uma renda superior à renda delimitada pelo município, vamos imaginar 5 salários mínimos, ela vai se encaixar na REURB específica. Essa definição, ou tendo mais de um imóvel também, desculpa. Essa definição, ela é praticamente para dizer quem paga a conta, entendeu? Na REURB social, para a pessoa, tudo é gratuito. Na REURB a pessoa vai arcar com custo, em regra, com custo só do registro de imóveis, até porque se for dado título de legitimação fundiária, é uma aquisição originária e o município não tem incidência de imposto, né? Então, assim, na REURB específica vai ter esse custo, que não é um custo alto. Inclusive, todo esse custo, ele leva em consideração o valor do lote, né? Normalmente não é a construção como um todo, né? Então, assim, e também a questão da infraestrutura. No social, quem vai arcar com a infraestrutura, seja ele um loteamento particular ou público, quem arca com a infraestrutura é o próprio município, é o ente público. No caso do específico, não. No específico, quem vai arcar são os próprios beneficiários, entendeu? O município pode até fazer, na específica, toda a infraestrutura, mas depois ele vai ter que cobrar das pessoas, dos beneficiários, todo o investimento que ele fez, ok? Uhum. Então é isso, as duas espécies principais, né? Nós temos mais uma, perdão, deixa eu só complementar, temos mais uma que é a inominada. A inominada, ela trabalha combinando-se com E e com S, né? Mas, na verdade, a inominada é para aqueles loteamentos que foram implantados, os parcelamentos implantados antes da Lei Federal 6766, a Lei de Parcelamento do Solo Federal, então, 79. Então, os parcelamentos implantados antes de 79, todos eles podem ser incluídos na inominada. Tá? Nesse caso, é muito mais facilitado todo o processo da REURB. Você não precisa trabalhar com projeto de regularização fundiária, não há necessidade de CRF, que é a certidão de regularização fundiária. Enfim, são dispensados, são mitigados diversos critérios da REURB-S e da REURB-E. Ok? Entendi. Na REURB, é possível regularizar as construções? Tema bem polêmico, viu, Nelisa? É um tema assim que a gente é sensível, vários colegas já chegaram para a gente questionando isso, às vezes até ficando um pouquinho com raiva do registrador de imóveis, por que não regulariza tudo, né? A lei, ela fala que para a REURB social, toda a REURB social você pode fazer sem o habite e sem as certidões, entendeu? Sem certidão do INSS, qualquer tipo de certidão você não pode exigir, ok? Mas, assim, a intenção é que se regularize tudo mesmo. A lei, ela deu uma brecha, até mesmo se você considerar o princípio da publicidade, e até porque a lei exige que nos projetos você já considere a construção também, você tem que demonstrar a construção nos projetos, né? Então, assim, fica a critério e o próprio registrador de imóveis, ele pode fazer uma averbação notícia, ele vai dar notícia que tem naquele imóvel uma construção de tantos metros, de 100 metros quadrados. Em regra, no social, não se exige, como eu disse, né? Inclusive, não exige o habite. Inclusive, saiu no CNJ, agora recente, uma decisão do ministro Humberto Martins a respeito disso, confirmando o que está na lei. Não é necessário exigir habite para fazer a regularização. Eu entendo que realmente a gente pode fazer essa averbação notícia. E isso nós estamos falando no específico, né? No social, perdão. E no específico também você pode fazer, eu entendo hoje perfeitamente, plausível, você fazer uma averbação notícia dizendo que naquele imóvel já tem uma área construída. Isso não quer dizer que você está regularizando o imóvel, principalmente no específico.
Porque muitas vezes vai faltar ali o CND do INSS, o ABITS, porque a questão do ABITS é para o social, né? No específico, não. No específico, a lei não me isenta. Mas, assim, é possível ainda assim o registrador de imóveis, e isso é um entendimento meu e de alguns outros colegas que já escrevem, que já dão curso nessa área, principalmente o pessoal do CORE de Minas Gerais, no sentido de que realmente você pode fazer uma averbação notícia dizendo que aquele imóvel já tem uma área construída. Isso é interessante porque tem muitos bancos que já fazem financiamento só com essa notícia, entendeu? Essa notícia da averbação de construção, sendo feita na matrícula, o banco já consegue fazer. Mas isso não é um critério de todo mundo. Alguns fazem dessa forma. A gente não pode falar assim, esse imóvel foi regularizado a construção. Você não tem como ali, o município ele não deu uma certidão de habites, não falou, esse imóvel está habitável, esse imóvel está plenamente, não vai cair, entendeu? É mais ou menos assim. Tá bom? Mas é bem controverso, realmente tem pessoas que entendem que não, outros que não, que a regularização é só do lote e você depois, posteriormente, vai fazer a averbação de construção por conta própria, como se fosse um processo normal de averbação de construção, ok? Entendi. Tem uma pergunta aqui da Stephanie. Quando faz a REUB específica, regulariza o lote, mas e a casa? É só descrever a existência ou precisa de alguma averbação de edificação? O processo normal regulariza o lote, aí você tem um título no seu nome, tem um documento, tem a matrícula no seu nome. Aí você vai procurar a CND do INSS, o ABITS na prefeitura, a planta do imóvel, e aí você faz a averbação de construção no processo normal, ok? Na REURB-S é que a gente tem esse, como a gente comentou agora, repetindo, né, dependendo do município, ele já pode fazer a notícia da construção e, com isso, você já faz a averbação de construção e aí sem necessidade de habites e sem necessidade das certidões de INSS, entendeu? Ou qualquer outro tipo de certidão. Mas o processo normal é que você, por conta própria, faça isso depois, ok? Entendi. Qual que é a função nossa, como tabeliães, e do registrador de imóveis na REURB? É uma função essencial. Eu falo que, pelo menos para provocar, você tem que fazer alguma coisa, né? O ganho para o registrador, para o tabelião, sem dúvida, é notável, né? Mas, assim, muitos dos municípios, eles não têm qualquer conhecimento de como fazer, de como iniciar, entendeu? Então, assim, o registrador de imóvel, ele vai receber todo esse processo. Então, assim, por que não ele sair de trás do balcão, estudar um pouquinho e ir lá no município falar, vamos fazer a regularização e eu vou te orientar como você tem que trazer o processo todo até o cartório, entendeu? Eu acho essencial isso. Foi o que eu sempre fiz, eu não estou falando, não estou me gabando disso, mas eu acho que a nossa função acaba tendo assim, nós temos essa função, entendeu? Então, assim, muita gente tem falado assim, poxa, mas eu vou trabalhar de graça, mas minha cidade toda é social, eu vou ter que arrumar mais funcionário, vou despender mais tempo com coisa que não vai me dar um retorno agora. Poxa, às vezes é um pouquinho, assim, não é legal pensar dessa forma, né? Não vai dar agora, né? Mas daqui a pouquinho vai dar. Com certeza, o retorno é inevitável, entendeu? Eu gosto de citar esse exemplo, em Boa Esperança mesmo, a gente regularizou na específica, né, uma pessoa regularizou sete imóveis. Era tudo junto, né, mas em 7 matrículas diferentes, né? Ele, depois de 30 dias da regularização, ele voltou com 7 imóveis em hipoteca, entendeu? Para o cartório, compensando tudo que a gente já tinha feito, entendeu? Então, assim, isso é inevitável. Se voltar 10, 20% de tudo que você regularizar, já compensa tudo que você fez ali de graça, entendeu? E fora que, assim, poxa, é a sua cidade, é o seu local, você não quer morar melhor, você não quer ter mais qualidade de vida, você não quer dar mais qualidade de vida para o seu filho, para a sua família,
poxa, é maravilhoso, eu acho isso fantástico. É um ganho social, é um ganho pessoal que não tem preço, entendeu? É algo, assim, espetacular mesmo. A Oliveira Advocacia e a Jaqueline estão perguntando sobre deixar a live salva. A live vai ficar salva, sim, no Instagram do Sinoreg, e o Sinoreg também tem um canal no YouTube. Em uns 2, 3 dias já fica disponível lá no canal do YouTube. Joxan, só para eu entender a questão do tabelião e do registrador. Então, inicialmente, a função do tabelião e do registrador seria procurar o município para estimular o REURB. Mas o trâmite, ele após esse estímulo, vai para o registro de imóveis. Só ver se eu me entendi. E depois, com esses imóveis matriculados, registrados, tudo certinho, aí a economia circula e o tabelião começa a trabalhar. Em relação ao tabelião, é assim. Sim, também, também. Mas só para citar um exemplo bem claro de que não é só isso, por exemplo, Iuna, e aqui faço até as honras ao nosso amigo Jefinho lá também, ele tem brigado muito pela regularização no nosso município. Eu sou registrador de Iuna. Assim, mas ao mesmo tempo o município lá optou pela compra e venda dos imóveis públicos, ok? Dentro da específica, dentro da REURB específica. Nesse caso, o tabelião vai lavrar a escritura da regularização, entendeu? Então, assim, o município também pode optar por uma compra e venda direta e isso acabar servindo para o tabelião já de imediato, tá? Mas, independente disso, se não houver isso, o que normalmente o pessoal opta por fazer o título de legitimação fundiária, né? Imagina que você na cidade você tenha 10 mil matrículas, daqui a pouco você tem 15 mil matrículas. Poxa, o Notas vai com certeza ter um ganho espetacular também, entendeu? A cidade toda ela passa a ter uma economia, assim, o trânsito financeiro na cidade passa a ser muito maior. Os bancos vão estar investindo mais ali. Hoje tem muito banco que não que tem dinheiro, tem metas para fazer para dar o dinheiro, emprestar e ter o imóvel em garantia, e não tem imóvel para isso, entendeu? Então, assim, o ganho para todo mundo, que eu reforço e repito, todo mundo ganha com a regularização, entendeu? Você deu o exemplo aí que tem municípios que optam pela compra e venda, né? No distrito que eu respondo, o município mapeou a sede do distrito, o centrinho, lá onde fica a igreja, a pracinha, veio uma legislação municipal dizendo que aquela área ali vai ser regularizada através de escrituras de compra e venda, estipulou, inclusive, o preço do metro quadrado na lei. É um preço, assim, irrisório, justamente para motivar, né, estimular as pessoas a regularizarem. E a parte mais simples, né, mais humilde da sede do distrito, outra lei dizendo, olha, aqui vai ser regularização fundiária. A legislação do município de Cachoeiro de Itapemirim, né, que eu atuo, a legislação determina R$3 o metro quadrado. Foi um trabalho do antigo titular do cartório que eu passei a responder, maravilhoso, que junto com o município evoluíram nesse sentido, e agora eu vou finalizar o trabalho. E não há nenhum problema em ser R$3 o metro quadrado. Eu vou lavrar essas escrituras e não há nenhum problema, justamente porque eu sei que a economia vai girar, que os imóveis vão ser vendidos, e isso é um imenso prazer, fazer as escrituras com um valor de R$3 o metro quadrado. Não há, pelo menos para mim, nenhum problema. Que é justamente isso que você falou, né? Independente, a regularização fundiária do sistema S, né? Do S, que é integralmente gratuita, vai gerar, vai estimular a economia, assim como essa escritura que eu vou lavrar de R$3 o metro quadrado, vai melhorar tudo para todo mundo. Pois na REURB até uma coisa que eu não falei, quando o imóvel é público, há um justo valor a ser pago por esse imóvel, né? Então, o município ele não pode dispor na REURB específica de forma gratuita. Então, foi nisso que Una pensou. A questão da REURB é não fazer pela legitimação fundiária, porque eles também já tinham a legislação do município nesse sentido.
mas aí acabou que ele preferiu fazer pela compra e venda, e é um dos instrumentos, a venda direta é um dos instrumentos que está na 13465, assim, entre 15 opções, tem pelo menos 15 opções que está lá no artigo 15, salvo engano, na Lei 13465, informando qualquer instrumento desse pode ser utilizado, doação, a compra e venda, até uso capião tá dentro também, né? Então, assim, e outra, um papel que o registrador de imóveis, talvez muitos registradores de imóveis não tenham ainda despertado. Tem muitas cidades que o centro não é regularizado, entendeu? E aqui eu até lembrei do colega Franklin, né, de Alegre. Ele está promovendo o levantamento topográfico dessa área para fazer a REURB, entregar para o município. Está aqui, município, ó, o levantamento está aqui, promova a REURB, entendeu? E isso é um investimento, gente. Isso é algo assim, ele está investindo ali, muitas vezes, se ele procurar uma parceria com a universidade, procurar uma parceria com uma empresa que quer começar no mercado, por exemplo, ele vai estar gastando muito pouco para depois, por exemplo, ter o centro da sua cidade com imóveis muitas vezes de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, entendeu? Em cidade pequena, eu estou falando de cidade pequenininha, não estou falando de cidade de 100 mil habitantes, não, que é melhor ainda, entendeu? Nas cidades pequenas, então, é formidável, assim, eu falo assim, eu não preciso disso, porque Iuna o pessoal está fazendo, graças a Deus, já está fazendo todo o levantamento lá. Mas, assim, é uma forma do tabelião e do registrador de imóveis querer promover a REURB, entendeu? De repente, contratar uma empresa para fazer o levantamento topográfico e, assim, o município não vai poder dizer não. Se falar que não vai, vá no Ministério Público. Cobra o Ministério Público para dar um empurrãozinho, entendeu? Tá, temos uma pergunta aqui do Alexandre. O que você entende por justo valor? É bem complicado, viu? O justo valor é uma avaliação feita pelo setor de tributação do município e pago pelo aquele justo valor. É o valor real do imóvel, o valor do lote, de acordo com a própria lei, se a gente fizer uma interpretação literal, né, da lei. Claro, sem contar a construção e sem contar também a avaliação, meu Deus, a valorização, perdão, a valorização desse imóvel em decorrência da construção. Só que a gente tem uma situação muito, assim, singela, principalmente aqui no Espírito Santo. Teve alguns municípios em que ele iniciou numa fazenda, entendeu? Era de uma área de um particular, a cidade foi surgindo, parcelando tudo. Hoje a cidade todinha está dentro de estava, né, dentro de uma matrícula de particular. O Estado foi lá, o Estado não, o município foi lá e comprou ou desapropriou para regularizar aqueles imóveis, entendeu? Então esses imóveis, de fato, nunca foram do município, entendeu? Eles nunca foram imóveis públicos. Nesse caso, eu entendo que você fixar um valor simbólico é perfeitamente possível, porque o imóvel nunca foi do município de fato, ele não é aquele imóvel que o município deu destinação pública, entendeu? Então, por isso que fica uma situação bem complicada a gente definir esse justo valor. Tem municípios que estão fixando esse justo valor em cima de uma porcentagem, avalia um imóvel, o valor dele é real, é 100%, mas cobra 3% do valor. Tem outros que estão fazendo uma avaliação com base na VRTE, o valor de referência, ou municipal, ou estadual, assim como aqui no estado do Espírito Santo, o pessoal tem o IDAF, né? Ele faz a legitimação de terra devoluta e cobra um valor por metro quadrado, valor baixinho também, entendeu? Então, assim, existe vários entendimentos, mas, assim, caso a caso, a gente tem que analisar para saber exatamente qual seria aquele justo valor para aquele imóvel. Mas a regra, o que está na lei, realmente a avaliação. Imagine que você tem um imóvel que foi realmente desapropriado pelo município,
e aquele imóvel ali acabou fazendo o pessoal invadiu, ou mesmo o município fez uma doação e depois agora está querendo regularizar, mas ali ele vai é imóvel público e se encaixou ali no específico, pessoas com condições de pagar. Eu creio que nesse caso aí ele deve fazer um pagamento do justo valor mesmo, do valor real, do valor do lote ali. Ainda que tenha que fazer parcelado, a perder de vista, entendeu? Igual faz a União nos imóveis da União, entendeu? Entendi. A gente tem aqui muitos, além de engenheiros, a gente tem aqui muitos advogados, que eu vi a doutora Laila, advogada em Vila Velha, vários advogados. Existe uma atuação do advogado na REURB? Como se existe, como ele pode contribuir? Que a gente fala muito de advocacia extrajudicial, né? E neste momento da pandemia, é um momento que o advogado ele não tem motivo para ficar parado. Temos o usucapião, temos provavelmente a REURB. Então, aonde o advogado pode entrar aí na REURB? Pois é, o próprio usucapião, né, extrajudicial, é uma das formas hoje tida como de regularização dos imóveis, né? Até por estar bem mais, agora está bem mais fácil no extrajudicial. Mas, assim, dentro da REURB, hoje tem surgido vários advogados que estão se especializando em fazer a REURB para os seus clientes. Ao invés de ir pelo usucapião, ou por outra forma, ele está vendo que a solução pela REURB é muito mais singela, mais simples e tem o mesmo efeito do usucapião, entendeu? Então, assim, é algo a se pensar. Tem muita gente hoje também está trabalhando, advogado, que se especializou, montou uma empresa junto com arquiteto, com engenheiros, entendeu? Com as pessoas, com os especialistas que vão trabalhar na área e estão fazendo REURB, entendeu? De forma particular, estão fazendo todo o trabalho e trabalho muito bem feito. Tem advogado também que está apenas assessorando empresas que fazem REURB também, entendeu? Então, assim, a gama de atividades é muito grande. Eu acho que, assim, a gente tem que se reinventar, né? Então, assim, se tem muitos imóveis que antes poderia ser feito por usucapião não estão, e agora estão entrando na REURB, não custa nada o advogado fazer essa intermediação. Tem muita gente que não quer correr atrás disso de jeito nenhum, embora a REURB ela não tenha necessidade de um advogado, tá, gente? Eu estou falando aqui, não estou indo contra o advogado, não, mas assim, o processo você pode iniciar, fazer um requerimento direto no município, levando toda a documentação, e não há necessidade. Mas tem muita gente, principalmente aqueles que já têm os seus clientes fiéis, né, os advogados, vai deixar na mão do advogado para fazer tudo, entendeu? E assim, em matéria de custo, eu não vejo por que ser menor do que um usucapião, do que uma ação de usucapião normalmente, entendeu? Eu entendo perfeitamente factível, até porque o ganho para a pessoa vai ser espetacular e muito mais rápido que o próprio usucapião, por vezes. Algumas vezes bem mais rápido que o usucapião. Entendeu? Marcelo fez uma pergunta. O Marcelo fez uma pergunta aqui que era uma pergunta que eu ia fazer. Você entende que pode fazer REURB de apenas um lote ou deve ser da quadra inteira? Entendo, e a lei fala isso. Você pode fazer REURB de um lote só, entendeu? Embora isso às vezes seja um pouco difícil. Vamos imaginar que essa REURB seja num loteamento em que você vai ter que apresentar o projeto de questão ambiental, né? Estudos ambientais, estudos de área de risco, todos os estudos, todos os projetos que a lei exige. Isso acaba ficando muito caro, entendeu? O custo-benefício não vale a pena. Aí, por vezes, é interessante você juntar mais gente ali e fazer algo indo à quadra ou de uma gleba maior. Mas, assim, na REURB inominada, eu entendo que é perfeitamente factível e muito simples de ser feito até. Porque na inominada, se você encaixar aquele imóvel em parcelamento anterior a 79, você vai precisar de planta, memorial descritivo e uma certidão dizendo que o imóvel é anterior a 79. Com isso, você pode abrir matrícula, entendeu? Então, aí fica muito facilitado a fazer de um único imóvel. Por isso que eu falo assim, tem que ver caso a caso
para a gente definir se vale realmente a pena. Mas é possível, a lei dá essa brecha, fala que você pode regularizar sozinho, o beneficiário sozinho pode dar entrada e início no todo o processo, tá? Na prefeitura, o município vai ter que dar uma resposta para ele, entendeu? E falando nisso aqui, o município hoje, ele é o principal ator, aproveitar e falar um pouquinho do município. Hoje ele é o principal ator de todo esse processo. A lei municiou o município de uma forma, assim, deu poderes que antes era, por exemplo, do juiz. Ele está agora dando a propriedade, entendeu? Propriedade plena. Ele está nominando ali, está falando, olha, Dona Maria, agora a senhora tem a propriedade, e eu que estou te dando, entendeu? O registrador, realmente, ele só vai registrar, mas quem está titulando ali é o município. Então, até assim, é um poder muito grande e uma responsabilidade, é claro. Feito de maneira errada, isso pode gerar problemas muito grandes, né? Mas, assim, hoje o município ele tem o poder-dever de fazer a regularização, ele não tem mais a faculdade. Então, se uma pessoa entrar com pedido, ele é obrigado a dar uma resposta, ele é obrigado a regularizar, é um ato, eu falo que é um ato vinculado hoje, ele tem que dar uma resposta, ok? Entendi. E como o Sinoreg, os sindicatos notários registradores, que a gente está aqui hoje pelo Instagram, eu representando o Sinoreg, que há mais de 20 anos é uma instituição, uma entidade de classe estabelecida, como que o Sinoreg tem agido, atuado no REURB, como é que está a atuação do Sinoreg? Pois é, o Sinoreg sempre se preocupou até com seus associados e com a REURB é algo assim, tem feito diversos trabalhos, especialmente em Vitória, né? O Márcio tem assim feito um trabalho juntamente com Rodrigo Reis também no Colégio Notarial. Então, assim, tem muita gente trabalhando na REURB e tem ajudado o Estado, os municípios a fazer a REURB. Teve um projeto bacana que o pessoal encampou, né, agora tem mais ou menos um ano, que foi um projeto piloto. A gente estava tentando trabalhar a REURB num plano mais de ação, de realmente fazer a REURB acontecer. Foi um trabalho que a gente fez em Fundão. Lá foi feito através do Sinoreg e da Ares, um levantamento de 700 lotes. Foi custeado isso aí, assim, um valor muito baixo, muito irrisório até que eu falo, para que um bairro pobre, um bairro que praticamente 99 pessoas que praticamente tem um barraquinho, né? Então foi um trabalho social muito, muito bonito, muito legal. E assim, demorou o trabalho, tanto que foram entregues nesse ano ali os primeiros 30 títulos de legitimação fundiária. Sim, foi uma vitória para a gente. O município, o Sinoreg, a Ares, ela entrou tanto capacitando o município quanto fazendo esse levantamento, entendeu? Era um projeto piloto, a gente tentou ir à frente, mas é muito difícil, é muito trabalhoso. Então, assim, a gente optou até por questão de contenção de custos agora, não ir à frente em outros, né? Mas o objetivo, no primeiro momento, era estender isso para o estado todo. Infelizmente, a gente não, nesse momento, e principalmente agora, nessa situação, a gente não consegue. Mas o Sinoreg tem trabalhado com a REURB, sim. Em várias frentes de trabalho dentro do próprio estado, eles têm chamado o Sinoreg, têm chamado a gente, né, para estar junto nos projetos de regularização. E acho isso bem bacana. O Sinoreg está atuante, sim, na regularização. A gente tem outras perguntas aqui, Joxan, mas eu tenho sentido que o Instagram tem cortado a gente antes do tempo. A gente teria 10 minutos pela frente, mas eu acho que é melhor a gente se despedir, que os últimos vídeos acabou ficando cortado no final. O Sinoreg agradece você, maravilhoso. O nível, gente, a responsabilidade dos colegas que vão vir nas próximas lives vai ser grande, porque o número de pessoas que está participando da live só tem aumentado. Então, a quem vai vir vai ter uma responsabilidade maior.
Deixa algum recado, Joxan, para o pessoal que está aqui, que a gente está te ouvindo. Maravilha. Ó, eu só quero agradecer e, assim, me sinto honrado mesmo. Obrigado pelo convite. E, se você me permitir, eu só queria falar a respeito do livro. Pode? Rapidinho? Claro! Nós temos o livro REURB e seus aspectos práticos, tá, gente? Você pode adquirir tanto o e-book quanto o livro físico no nosso site, reurbaspectospraticos.com.br. E, assim, a gente fica à disposição. No próprio site mesmo, a gente tem um canal de perguntas, de dúvidas. Fique à vontade para utilizar, a gente está ali para ajudar mesmo. É um sonho meu, eu tenho muita vontade de ver o estado do Espírito Santo e o Brasil regularizado, mas vamos sair desses 50% de irregularidade, vamos chegar nos 70%, nos 80% de irregularidade. Isso só tem a ganhar, o Brasil só tem a ganhar com isso, né? Nós todos ganhamos com isso. Então, assim, quem puder, os colegas que puderem dar andamento, dar motivação para o município fazer a regularização, poxa, faça, você não vai se arrepender, é algo fenomenal. Eu gosto demais disso, me sinto muito, assim, realizado com esse retorno que a gente tem depois que você começa a fazer. Imagina a gente chorando, recebendo o título de legitimação da sua mão. Poxa, não tem preço, é muito legal, entendeu? Pessoa que já tem ali sua família formada, passou a vida toda, 30, 40 anos, naquela peleja, tentando falar assim, poxa, vou morrer e meu imóvel não é meu, entendeu? E hoje está ali com o seu título. Então, assim, é muito bacana, é gostoso mesmo, tá? O Alexandre, obrigado aí, tá bom? O Alexandre está falando aqui, fiz algumas perguntas, estou aguardando. Alexandre, nós não temos mais tempo. Joxan, repete o site aí para o Alexandre, principalmente. Qual é o site? Tá. reurbaspectospraticos.com.br reurbaspectospraticos.com.br. Pode entrar lá em contato com a gente, mande a sua pergunta, a gente vai fazer, a gente responde lá sim, tá bom? Ou aqui no próprio, no Instagram. No Instagram, fique à vontade, a gente vai responder também, tá bom? Tá bom, obrigada, Joxan. Quinta-feira que vem a gente tem uma nova live e vamos marcar com você, eu pego todo mundo aqui pelo laço, uma live só do social e uma live do E, que aí a gente separa, né, 2 temas específicos e a gente agenda já para julho e agosto. Pode ser, com certeza, estamos à disposição, tá bom? Tá bom. Tchau, gente, obrigada, boa noite para todo mundo. Tchau, obrigado, valeu.